Olá, excelente quarta-feira e hoje é dia de live. Temos convidado especial hoje, sim, a minha xará, Priscila Martim. Nós vamos falar hoje sobre os benefícios dos óleos essenciais para quem precisa aí melhorar a memória, o foco, a atenção e concentração. Então fica aqui com a gente hoje, que o papo vai ser muito bacana. Sempre é, né? Mas sempre quando a gente tem um convidado aqui especial, é sempre muito bom porque a gente aprende, né? A gente sai semeando conhecimento, consciência, então é sempre muito bom e sempre muito favorável, né? Já vou convidar ela aqui para ela entrar aqui com a gente. E você que está assistindo, depois se sentiu que esse movimento aqui é para outras pessoas também, para que as pessoas possam se beneficiar. Então vamos lá. Então, Começaram, chegou! Tudo bem, Pri? Como é que estão as coisas por aí? tudo caminhando, tudo perfumado, Ah, munida de muito vetiver para não perder o foco, olha porque eu sou só. perita. Olha só, vou até pegar o meu aqui. Dei uma cheiradinha aqui no hortelã-pimenta, então vamos lá de vetiver. Que Vetiver é vida. gostoso! E a gente vai aguardar um pouquinho o Insta notificar que nós estamos aqui ao vivo já, porque aí outras pessoas vão recebendo, né? O Insta vai notificando e aí a gente começa. Tem aqui um pessoal Certo. chegando, vai chegar o seu pessoal, vai chegar o meu pessoal também. Olha, tem flores aí Olha atrás, tá bonito aí, seu você cenário. viu? Que É. gostoso! Nossa, vetiver olha, é maravilhoso, né? Eu tenho aqui uns queridinhos. Ah, já chegou aqui uma pessoa aqui, se Salve o você quiser. volume. Olha aí que legal. Deixou aqui, se você quiser, Pri, você pode encaminhar essa live para mais pessoas. Se você clicar aí no aviãozinho, você encaminha para as pessoas, né? Porque o Insta, ele faz esse movimento, né? Ele encaminha sim a live, mas a gente também pode fazer esse movimento aqui, e Dá encaminhando uma ajuda. isso para que o pessoal chegue. Aí, que legal, a Bárbara está chegando, a Jana. Muito bem, vai ser bem legal esse bate-papo aqui. A Pri é uma Melo top. querida, ela fala muito bem, né? Ela atua aí com os óleos essenciais e é muito interessante, porque quando a gente fala de memória, foco, né? Quem hoje não precisa de um auxílio? E muitas pessoas, né, jovens, né, essa questão de memória, de foco, de concentração, a gente não fala só do pessoal um pouco mais velho, mas sim os jovens. Hoje a gente tem um excesso de estímulo, né? Essa questão de muitas telas fazem com que, assim, a gente hoje tem um excesso de informação e dependendo daquilo que precisa ser feito, a gente não tem, né, aquele foco. Aquele, não, agora eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso. E os olhos, né, Pri, eles auxiliam muito a gente nesse movimento. Eu falo que os óleos essenciais, eles ativam a nossa farmacinha natural interna, né? Sem dúvida, Pri. Os óleos essenciais, eles fazem com que a gente reaja de uma forma, da mesma forma como a gente tem um estresse e a nossa adrenalina sobe, os óleos essenciais, quando chegam no nosso hipocampo, eles fazem com que a gente, ufa, respire e fale, calma, não precisa reagir imediatamente. Pensa no que você vai fazer. Então, os óleos essenciais, eles são um momento, são a antessala da ação, né? Quando a gente usa Nossa, eles a nosso favor. Eu costumo fazer essa uhum, analogia. nossa, E quanto à questão das informações, gente, a gente tem. O ser humano lê muito mais ou escreve muito mais do que jamais na vida. Então, quando a uhum, gente pensa nisso, é muito mais fácil de reagir e ter controle. uhum, Óbvio, não pode querer ter controle demais. Dentro da sua esfera psicológica, né, você vai falar, poxa vida, a gente precisa também saber dizer não. Faz parte de ter foco e concentração, selecionar o que é importante. Então, eu trabalho bastante dentro da psicoaromoterapia, não só da aromoterapia técnica, mecânica, onde é a parte química que um combina com o outro e a gente tem a sinergia. Não, porque senão eu vou estar tratando só o sintoma. E uhum, não, para eu tratar um ser humano que está com uma
um déficit de atenção, assim, no talo, que, tipo, quando eu voltei a trabalhar com os óleos essenciais, eu mal conseguia falar sem atropelar as palavras. Hoje eu já atropelo menos, mas é uma coisa que a gente trabalha e tem como cuidar dentro da parte dos óleos essenciais com ferramentas, né? Sim. Quanto Legal. a esse... Pri, deixa eu só interromper um pouquinho você. Eu vou desativar os comentários, né? Até para aparecer um pouco mais você. E aí, se o pessoal quiser fazer pergunta, depois eu abro, né, para perguntas, e aí vocês podem interagir, porque é muito bom quando o pessoal interage com a gente. E tem aqui um balãozinho com perguntas, se você que está assistindo a gente quiser fazer uma pergunta, né, fica à vontade que depois eu dou uma olhada aqui, tá bom? Então pode seguir, Pri. Muito, não, a habilidade de Priscila, a prática de fazer toda semana uma live é sem igual. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço, né? Recebo e agradeço. Olha, a gente só aprendi com a Pri e é fabuloso. Recebo e agradeço. Muito Mas bom. voltando a falar sobre os óleos essenciais, para a gente não perder o foco, a gente tem assim uma nuvem de tecnologia falando, óleos essenciais são incríveis, mas será que eles são super incríveis e fazem milagre? Eles fazem, só que a gente tem que adequá-los aos nossos roteiros. Então, será que o pessoal fala assim, óleo essencial para eu ter foco, eu preciso usar alecrim. Beleza, alecrim é realmente muito bom. Ele vai fazer milagres com o seu processo cognitivo, ele vai ativar seu campo de memória, ele vai ativar o seu campo de atenção. Mas, antes de começar a live, eu fiz lá umas perguntinhas para ver o que te incomoda, por que te causa, você acha que causa falta de foco e falta de concentração? A brincadeira começou assim, eu tenho ansiedade, eu sinto ansiedade. Aí depois desviou para o medo, ou seja, se eu trabalho com o alecrim, o que o alecrim faz? Ele ativa nosso poder de realização, de coragem, só que é um poder de realização e coragem que vai estar muito atrelado com a adrenalina. Então ele vai subir a tua pressão cardíaca, ou seja, gente que tem pressão alta não pode usar. Será que você está usando o alecrim? E falando, eu vou estudar, e aí você tem um piripaque na hora da prova e vai ser bom? Não vai. Olha que interessante, né? Olha, tem o outro lado que eu desconhecia essa questão, né? Então, às vezes você tá ali precisando do foco, mas aí você vai ficar todo agitado. E é muito interessante, quando a gente fala de memória, né, concentração e foco, Pri, o nível de ansiedade hoje está muito maior. As pessoas estão entrando mais em contato, porque a ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo, é o nosso estado de alerta, né? O alerta natural do ser humano. Só que quando ele fica muito ativado, a gente entra no estresse muito profundo, um esgotamento emocional, porque imagina eu ter que ficar num alerta constante, as pessoas também, né, falam muito sobre a questão do sono. Então, uma coisa vai fazendo link com a outra, né, Pri? Quando você fala dessa questão do alecrim, muito importante. Legal, bacana. E o alecrim, ele é péssimo para quem tem já ansiedade. Exatamente isso que eu ia tocar, porque o ser humano ele já está ansioso porque ele precisa produzir. Ele não consegue produzir porque tem 1000 ideias aparecendo na cabeça dele. E aparece um pouquinho mais. Assim, é como se fosse você alimentando a sua autocobrança. Ou seja, dependendo do seu caso, não é indicado. E aí tem outros óleos que a gente pode trabalhar, inclusive em associação, para que eles tragam um resultado positivo. Porque quando eu coloco, por exemplo, um óleo essencial que seja de impulso, eu tenho ali pimenta preta, eu gosto muito de usar o pimenta preta porque ele é um puta óleo que dá para um monte de coisa, dá para cuidar da pele, dá para cuidar da sua falta de coragem, dá para cuidar daquela hora que você fala, puta, preciso enfrentar um BO que eu não quero. Então, o pimenta preta, ele nos dá incentivo. Só que, se eu for trabalhar só com pimenta preta, não vai dar certo, porque, tipo, eu vou fazer o quê? Então, eu tenho que ter um compêndio. Eu costumo falar que as sinergias, elas são muito úteis para quando a gente tem problemas específicos. Então, eu vou usar um óleo de ataque, tipo, eu vou usar uma pimenta preta, eu vou usar um tomilho. Tomilho é um óleo que ele tem uma questão abrasiva para a pele. Mas se você respeita ali uma dose de 10%, que a gente vai falar mais para frente sobre as limitações de dosagem,
tá ok. E ele vai te dar um super up. O pessoal fala muito sobre gengibre, mas o gengibre também dá uma subida na nossa pressão. Embora ele não tenha tantas contraindicações, o tomilho e o pimenta preta são mais indicados. Então, assim, vai ter que adequar dentro do seu processo, né? Por isso que eu falo assim, às vezes é útil você conversar com alguém, porque se você tem uma interação medicamentosa, mas, de um modo geral, você vai pegar a associação de uma linha de frente como pimenta e vai adequar com o seu óleo específico. Então, poxa, eu tô com muito medo. Então, eu tenho medo de seguir adiante, eu não vou fazer nada, então eu começo a procrastinar, porque o foco, a concentração, a procrastinação e a ansiedade são tipo irmãos e primos, né? Eles estão todos ali de mãozinhas dadas, falando, olha, você não vai avançar. Eles são barreiras naturais que impedem da gente seguir adiante, né? Mas com a aromaterapia a gente consegue vencer e driblar. Então eu vou trabalhar com um pouquinho de alegria, vou trabalhar com uma pitadinha ali, uma gotinha de autoconfiança. Então eu tenho que, dentro do meu caso específico, colocar um perfume na minha vida. Não em si o perfume do óleo essencial, mas eu preciso perfumar a minha vida com aquilo. Né? Eu falei do alecrim, mas... Ô, Pri, deixa eu te perguntar, quando você fala, né, dessa questão de aumentar a pressão arterial, só para as pessoas que já têm a pressão prejudicada já, né, hipertenso, ou até uma pessoa que tem a pressão regulada, ela pode estimular uma arritmia, estimula, assim, a pressão subir. No gengibre, ele não chega a ultrapassar o teu limite, mas o alecrim já ultrapassa. O alecrim, se você tiver uma pressão baixinha, ele vai dar um super pico. Então, por isso que eu não recomendo. Agora, o gengibre já é mais abrangente. Você já pode utilizar o gengibre com... mesmo que você tenha aí uma leve pressão, né? Mas naquele dia que você sabe que você está com a pressão alta, você não vai usar o gengibre. Você vai procurar uma outra alternativa. Então, você tem, por exemplo, aí, óleos de hortelã-pimenta que vai te dar uma sensação de leveza, de frescor, de, como eu digo, de coragem. Aliás, não é nem coragem, sabe aquela sensação de esperança? O hortelã-pimenta, por exemplo, ele é um óleo que é ótimo para entrar em formações de foco. Por quê? Porque ele fala, é possível. Então, a gente vai fazer a atuação com esse aqui vai me dar um impulso, aquele ali vai me dar a coragem e eu vou precisar de leveza. Né? Isso é uma coisa que quando a gente fala dos óleos essenciais, eu tenho aí uma família de 7 óleos que são muito boas para concentração. E cada pessoa adequa dentro do seu quesito. Né? Por exemplo, uma gestante. Outro quesito, não pode utilizar aí, tem óleos que você vai falar, puxa vida, eu adoraria usar o alecrim, mas não é recomendado. Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma lista completa. Você sabe que até, no caso a hortelã-pimenta, não é útil você, se está grávida, tudo isso que eu estou falando se aplica a pessoas que não são gestantes. Se você, mulher, tá aí, grávida, é um caso extremamente à parte. Você vai trabalhar com cítrico, você vai trabalhar com olíbano, você vai trabalhar com vetiver, você vai trabalhar com alguns óleos que são possíveis para você trabalhar, inclusive com a ansiedade do próprio parto. Né? Você vai ter aí a sálvia esclareia, a sálvia, de um modo geral, ela é um bom óleo para processos femininos. Eu costumo utilizar ela para limpar o pensamento. Então, sabe quando a gente está com a cabeça muito cheia, pegando o gancho dessa questão da gestação e falando da aromaterapia para processos femininos, o óleo essencial de sálvia, ele é muito conhecido quanto, puxa, tá na menopausa, né? Você pode usar o óleo de sálvia para te dar um equilíbrio. Mas
Para a questão mental, ele também traz clareza. Por quê? Porque ele é o salvar, ele resgata as suas memórias antigas e ajuda a começar uma faxina. Então, são processos que você tem em parceria com a atuação do foco da concentração para trazer o resultado. Falando do vetiver, né? O vetiver, Sim. então eu tenho aí o rei do foco da concentração que ele me traz para o momento presente. Em parceria com ele, se você não tiver de repente o vetiver, você pode usar o patchouli, que é um ótimo óleo para a gente também estar no aqui e agora, porque a gente não realiza nada se não está no momento presente. Às vezes a gente está super devaneando e até como uma forma de resistência, não é não, Pri? Quantas vezes a gente não começa a devanear só para fugir do nosso Pois objetivo é, final? Você acontece aí é o teu muito. universo. Acontece muito porque o que que acontece? O nosso cérebro, ele quer sempre uma recompensa imediata. Então, se você tem um projeto, ou se você está estudando, ou se você vai apresentar aí o seu, ou fazer uma palestra, e você está ali, né? Você vai estudar. O que que acontece? Você sabe que você não vai ter um resultado ali imediato, mas o cérebro vai buscar o quê? Ah, não, vamos lá dar uma olhadinha no feed do Instagram, vamos ver o que está rolando. Ah, vamos comer um chocolatinho. Então, a gente tem essa tendência natural a buscar sempre algo que seja muito rápido para acontecer. Ah, então, eu já vou ali olhar o que está acontecendo, as notícias, ou eu vou comer, né? Então, isso, querendo ou não, é uma forma de anestesia. Por isso que a Pri, ela está trazendo um embasamento muito legal, porque ela vai estudar cada caso um caso. Os óleos essenciais, eles vão a trabalhar com a gente no movimento de auxiliar, mas a gente sempre busca, a gente precisa buscar a raiz. Então, o que realmente está acontecendo quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou com muito medo? Qual é a raiz, né? Então, vamos dizer que vai ser um condutor. Então, imagina fazer uma terapia associada a usar, né? Então, imagina você tá fazendo uma terapia comigo, entre em contato com a Pri, né? Fala um pouquinho, às vezes você não vai querer contar tudo, né? O que está acontecendo, mas fala algo pontual, porque quando a gente junta essas duas ciências, a gente tem, assim, vamos dizer, um benefício muito grande, porque aí você sabe o que está acontecendo, você não está se distraindo, você não está se anestesiando, porque a gente tem sim essa tendência. Isso está muito difícil, eu quero fugir da dor. E quando a gente foge da dor, a gente foge do enfrentamento, ou a gente vai procrastinar, a gente vai fazer aquilo que é mais fácil agora, porque eu tenho resultado agora, vai ficando, né? Vamos dizer que a nossa mochilinha ali emocional tá cheia de coisas ali pra gente resolver. Então vamos dizer que é tudo um aliado, né, Pri? Vamos dizer que é é a São equipe, né? ferramentas. Sim, é Você isso mesmo. falou da questão quanto as pessoas resistem aos Uhum. problemas, né, a enfrentar, ao resolver. Nós temos dois óleos essenciais que são muito bons para quando você pega um pepinão enorme na mão, você fala, ai, eu vou procrastinar legal, não vou mexer nisso. Que Uhum. é o cedro e o cipreste. São dois Uhum. óleos que a gente também pode colocar dentro. Não é porque eles são, imagina, são árvores sólidas, estruturadas, que resistem ao vento, que elas ultrapassam. Não, todos os problemas ultrapassam elas e elas permanecem ali Uhum. magníficas, plenas. Elas não dão muita bola, ou seja, quando a gente está muito permeável, quando a gente está muito. É muito fácil de alguma coisa distrair a gente. Uhum. Dá-lhe cedro, dá-lhe o O cipreste, cipreste. Oh. né? Esses são dois óleos que ajudam a gente a enfrentar problemas que, tipo, ai, eu não dou conta. Então eu preciso daquela confiança, aquela coragem, daquela força. E são úteis para, de repente, separar. E será que esse é meu problema? Deixa o reservado, já marca ali no caderninho e fala, pode ser útil. Olha, que importante. E é como a Pri falou, e nem sempre a gente, quando recebe um problema, a gente vai resolver ele na hora. Às vezes a gente não tem ali o poder de decisão e a gente vai precisar aí ter esse auxílio, né? Então, deixa eu usar aqui, deixa eu pegar isso aqui na minha ferramenta, na minha farmacinha natural. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas são problemas, eu tenho que resolver. Só que às vezes você ainda não está no momento de resolver. E é preciso ter esse respeito, essa compaixão com você. Porque senão a gente fica na autopunição, que aí vem o chicotinho, né? Tem muita gente que gosta de pegar esse chicotinho na mão e aí vai para punição. E é quando a gente entra nesse movimento da punição, a gente vai adoecer. E a gente não vai avançar, que é pior ainda. Além de você não avançar 3 casos, você volta 50 às vezes.
Pois é, e aí por isso que às vezes sozinha a gente não dá conta de resolver muitas coisas, porque a gente vai ter que olhar para dentro, a gente vai, sabe, é um caminho, né? Às vezes se fechar, às vezes você vai pensar, nossa, mas eu vou ficar estagnada, não vou resolver, não vou decidir, mas é um movimento que você vai precisar ali olhar para você, se fechar, criar nessa estrutura, se fortalecer, porque aí sim você vai conseguir. Então, pessoas que estão, né, precisando de um auxílio em questão, será que eu quero me separar? Eu quero fazer uma transição de carreira, eu tenho um projeto, mas eu não quero tirar ele da gaveta, eu não sei se eu sou capaz. Então, tem muitas coisas que às vezes você fica ali naquele mundo das ideias, né? E não traz para aqui e agora, né? E tem os É óleos a essenciais. tradução perfeita que você falou. Uhum, É isso pois é. mesmo. Uhum, Mas a pessoa chega às vezes num nível de consciência que ela consegue, através da terapia, encontrar essas ferramentas para alicerçar a sua mudança. Porque assim, também a mudança não surge do nada. É uma uhum. construção. Pois é, isso mesmo. E os olhos podem vir, né, como auxílio, como âncoras, porque às vezes a gente precisa, né? Nós somos seres humanos, estamos aqui na Terra, precisamos de algo, né? Uma coisa, Me um ser, ajuda, né? dá um help aí, dá uma mãozinha. Isso mesmo, muito bem. Falando nessa coisa de dar um help, de dar uma mãozinha, a gente tem Uhum. aí a questão da leveza, né? Que é super difícil de lidar quando a gente está com um deadline curto. Pô, como é que a gente vai lidar com a leveza quando eu tenho que entregar aquele projeto amanhã à tarde, hoje ainda Uhum. não existe? Uhum. Então, aí a gente tem mais uma frente para atacar com os óleos essenciais, ou seja, a gente vai trabalhar com os cítricos que vem trazendo limoneno. Por incrível que pareça, a laranja não é o que tem mais limoneno, é o Uhum. limão. Olha. Ou você tem aí a bergamota, que tem também bastante limoneno. Esses são óleos que vão, sabe, aquele jeitinho de borbulha que vem no nosso nariz quando a gente toma uma soda Uhum. com limão espremido, aquele gelinho, aquilo Uhum. não dá um abre o peito e fala, ai, que Uhum. gostoso. É isso que os Uhum. óleos essenciais cítricos Uhum. fazem com a nossa vida. Quando a gente está muito tenso, que está ou enfrentando um problema muito difícil, ou um problema muito comprido, porque também é uma das possibilidades a gente perder o foco quando fala, pô, esse negócio não tem fim, estou enfrentando um problema que não vai acabar, ou uma doença prolongada. Uhum. Da mesma forma como a gente tem dentro dos florais de Bach lá, florais que são específicos para quando você está com uma doença Uhum. prolongada, você tem também os óleos essenciais, que vai entrar o hortelã-pimenta, vai entrar. Tem algumas pessoas que trabalham aí com grapefruit. Eu gosto muito do grapefruit, mas você tem o Uhum. limão siciliano, tem o limão Tahiti. São Uhum. cítricos que trazem mais leveza e, inclusive, oxigenam a nossa criatividade, porque são óleos leves. Quando a gente fala de óleos essenciais, a gente tem três famílias. A Uhum. gente tem muitas famílias, mas a gente tem três ambientes onde eles atuam: os leves, os médios e os profundos. Os profundos, eles são as raízes, são as madeiras, são aqueles óleos mais terrosos. Uhum. Quando a gente trabalha com um óleo essencial em sinergia, aliás, com vários óleos essenciais em sinergia, eu sempre recomendo que a gente leve em consideração essas três famílias olfativas, né, de médio, topo e base. Para quê? Para criar um equilíbrio, né? Então, eu vou pensar aí que os cítricos, eles são o mais leve que a gente tem, eles evaporam mais rápidos, tipo, não deixe aberto o seu vidrinho de óleo essencial de laranja, porque ele morreu. É muito Uhum. rápido para ele evaporar, porque ele é Uhum. um óleo muito volátil, Uhum. né? Então, eu vou colocar aí um grapefruit, que vai me dar coragem para enfrentar com leveza, com mais aconchego, né? Porque eu não vou estar tão preocupada. Ele tira um pouco da preocupação. Uhum. Eu preciso meio que dar uma desfocada do problema para poder enfrentar ele às vezes. Isso também é útil, é uma Uhum. ferramenta. Olha que interessante, né? Porque quando você fala do grapefruit, o que me vem é quando a gente só olha para o problema, a gente só olha para o problema. E aí, quando, né, a gente solta um pouquinho, o problema tá lá, mas a gente pode focar em outras coisas, a gente pode focar na solução, em buscar outros movimentos. Você vê, olha só, até a fala é diferente, né?
Então, Rola um assim, distanciamento e você tem um uhum, panorama melhor para enxergar. sim, né? Então eu saio de cena, né? Eu deixo só porque quando a gente tá só no problema, a gente tá imerso, a gente só enxerga o problema, só as dificuldades. Então, se eu, opa, dou um passo para trás, então, e é um exercício, né? Por mais que então, você tenha aí 30, 40 anos vivendo e atuando, né, em olhar para o seu problema dessa forma, só olha para o problema e alguém vem e às vezes, né, olha, mas você já olhou por essa ótica? Nossa, não tinha visto, né? Então, esse é o movimento. Às vezes o grapefruit faz esse movimento, né? Traz essa leveza, né? Para você olhar de uma Sim. outra maneira, né? Você falou de olhar por um outro ângulo, um problema conhecido. Um óleo essencial que eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui conhece é o de melaleuca. Porque todo mundo já usou melaleuca para passar numa micose, para passar num machucado, porque ele é cicatrizante, porque Uhum, ele é antitumoral, porque ele é antibactéria, mas ele é maravilhoso, assim como o eucalipto, toda a família do eucalipto, uhum, mas em especial o stageriana, eles são muito bons para limpar as formas, pensamento que a gente cria quando começa a pensar demais. Então, sabe uhum, quando a minha cabeça fica, tipo, elocumbrando mil coisas e eu começo a morder o próprio rabo, pensamento repetitivo, coisa. E isso também me tira muito do foco, do que eu preciso resolver. Os dois, o stageriana, o eucalipto uhum, stageriana e o melaleuca, eles fazem uma faxina. E, inclusive, a sálvia também entra nesse uhum, roteiro. Ajuda a limpar a nossa questão mental. Então, tô com um pensamento de que não é legal, que não é feliz, que não tá me agregando nada, uhum, inclua um desses olhos no seu cotidiano. Mesmo que você não faça uma sinergia para o foco específico, uhum, mas você está identificando isso em você, uma gotinha. Tem uma outra questão que é importante. Quando uhum, a gente fala de trabalhar com formas pensamento e o nosso pensamento de um modo geral, você tem muitas formas de utilizar os óleos essenciais. Então, eu vou passar nas áreas quentes, né? Atrás da orelha, no centro do peito. Eu vou fazer massagem no pé. Eu posso até misturar com mel e fazer alguma massagem, tipo, em algum lugar mais áspero do uhum, meu corpo. Tem muitas formas da gente usar. Mas, quando a gente fala de formas de pensamento, o ideal é que isso seja inalado. Por quê? Porque isso uhum, vai direto para o nosso hipocampo, que é onde trabalham as memórias, nosso sistema cognitivo, aonde a gente tem essa questão de tomada de decisão. Quando eu vou agir, é ele que é uhum, acionado. sim, Então, inalar esse óleo naquele, por exemplo, você tem um colarzinho, você pinga uma gotinha, uhum, pode ser um colar de algodão, pode ser um colar de cerâmica, pode ser até um algodãozinho que você deixa dentro da gaveta ou dentro do bolso e fala, uhum. ai, quarto do pânico, pronto, Salvou. respira, é isso. Que É isso. legal, que bacana. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Qual óleo auxilia para ter um sono mais limpo? Olha, em se tratando de sono, nós temos algumas frentes para atacar. Uhum, O que será que vem a ser sono limpo? Quer dizer, aquele sono que a gente vai embora longe, sonha pra uhum, caramba? Ou aquele sono que a gente simplesmente não tem nenhum pesadelo? Porque tem maneiras de lidar. O sim. sono, ele tem muitas formas da gente mexer. Você vai ter que basicamente lidar com linalol. E você vai ter o linalol não só na famosa lavanda. Uhum, Óbvio, a minha lavanda francesa é a famosa, uhum, mas eu tenho aí o gerânio, que se uhum, for o GT de Bourbon, ele vai ter um teor maior de linalol. uhum, Eu tenho inclusive um cítrico, que é a bergamota, que vai ter aí um teor de linalol que vai me propiciar uma serenidade, inclusive para ajudar a dormir. que Se eu maravilha. tiver com, Uhum, digamos que essa pessoa que está perguntando sobre, poxa, qual é o roteiro para ter o sonho uhum, mais limpo? Eu posso te falar Artemisia, que vai promover os sonhos lúcidos, ou eu uhum, posso, por exemplo, se digamos que é uma pessoa que está com 40, 50 anos e está nesse movimento menopausa, ela vai, inclusive, baixar a ansiedade, o estresse, para conseguir dormir melhor. Então, eu vou fazer aí uma associação. Camomila romana, que né, é um óleo essencial que não é
tão acessível, mas ele é fabuloso para dormir. Eu tenho, além da salvia clareia, eu vou ter o anis estrelado, que vai me dar aí, mas é uma gotinha só para alimentar minha criança interior, porque às vezes eu não estou dormindo, porque eu estou brava. Então você faz uma associação lá da bergamota com anis, e um óleo essencial, tipo uma lavanda com um teor alto de linalol, vai te ajudar a dormir. Olha que bom. Depende da maneira como a pessoa está tendo problema. Será que ela não está dormindo porque ela não está conseguindo desligar da realidade? Então, aí são frentes para atacar. Que bom. Aqui tem uma outra, colocou aqui. Amo óleo de lavanda, sempre passo nos travesseiros antes de dormir. E você sabe que é muito gostoso isso de dormir com óleo de lavanda. Mas a gente, enquanto dorme, não sente o cheiro, você sabia? Olha, interessante. Nosso cérebro, ele desliga. Né? Tem essa coisa de, vai fazer o tratamento enquanto eu durmo. Não, teu cérebro desconecta a parte que a maior parte do cérebro, que é relacionada ao olfato, ela hiberna. Então, até quando você quer usar o óleo essencial para dormir, você vai usar tipo umas 2 horas. É que nem fazer a última refeição antes de dormir, sabe? Você vai fazer umas 2 horas antes. Que legal. E aqui ela também pergunta, qual seria o óleo indicado para estimular a nossa criança interior, para cuidar? Porque aqui a gente fala muito de criança interior, acolher a nossa criança, né? Olha, nós temos o alecrim, o anis estrelado é um dos óleos que eu mais recomendo, sabe? Mas a primeira coisa que eu pergunto é, você gosta de jujuba azul? Por quê? Se a pessoa não gostar de jujuba azul, não dá certo. Eu não gosto. Então não adianta. Aí, ó. Você acha? Depende de cada caso, né? Então, a criança exterior, a nossa criança interior, ela vai ter aí a laranja, ela vai ter o limão, também, ele trabalha com isso, com a nossa leveza, com a nossa criatividade, os cítricos de modo geral. Uma forma também de atuar com a nossa criança interior para acolhimento é associando a camomila com o óleo essencial de olíbano. Por quê? Porque o óleo essencial de... Eu sou meio devota do olíbano, eu tenho que admitir. O olíbano é assim, é vetiver, olíbano, e aí vai vindo. Mas o olíbano, ele é uma árvore de deserto. Então, quando a gente fala da questão dos óleos essenciais, a gente não pode esquecer que a gente tem a botânica aí e toda a esfera mágica das plantas e do ambiente onde elas estão que vai fazer o resultado acontecer. Então, quando a gente fala da melaleuca, o melaleuca ele é da Austrália, é de um pântano. Ali ele tem que ter todas a proteção turbinada para ele se defender de bactéria. Quando você fala do olíbano, ele está no meio do deserto, é uma planta que sobrevive a altos desertos, a escassez profunda de água e dura muitos anos. Então, a mesma coisa para nós, quando nós nos colocamos no ambiente árido, ou o universo deixa a gente ali no quartinho de castigo, e aí você fala, puxa vida, ninguém gosta de mim, sabe, a rejeição profunda, aquele movimento de escassez, o olíbano ele chega e fala, calma, pera, não é bem assim, você consegue. E ele trabalha com a raiz, quando ele está associado... Ele pega na sua mão, né? Ele pega na sua mão para te tirar do fundo do poço. Por isso que eu recomendo muito o vetiver e o olíbano. Porque tá todo mundo sofrido, tá todo mundo judiado. A pessoa mais brilhante tem altas feridas e calos que não mostra. Então, o olíbano vai pegar a pessoinha pela mão e vai falar assim, vem cá, minha gostosurinha, vamos ser macio de novo. Porque a baciez dele vem de dentro. Tanto que ele é um super anti-inflamatório para artrite, para questões profundas de cartilagem. Ele cuida de você de dentro para fora. Olha, que o vetiver também faz isso, também dá essa coragem. E quando você associa com os cítricos, e eu vou chamar cítricos, mas você pode pensar também num hortelã-pimenta, você pode pensar até num... deixa eu ver, um outro que é mais comum
mais fácil. Até a laranja mesmo. Quando você Laranja. pega Uhum, o hortelã e uhum, os cítricos, você junta com o óleo essencial de olíbano, uhum. você tem um ótimo trabalho para criança interior. Hum, Isso para quem não gosta de jujuba azul. Quem entendi. gosta vai pegar Vai o com anis anis, né? Que estrelado. legal. Ô, Sim. Pri, quando você fala, né, de fazer as sinergias, né? Porque aí às vezes as pessoas vão querer misturar em casa. Sempre tem que ter um óleo ali para que elas, né, façam esse movimento, ou elas podem, né, pingar? Como que você acha, né? Então, quanto à questão das sinergias, é Uhum, muito corriqueiro hoje. Você compra o vidrinho, compra um olhinho, pinga e usa. uhum, Não é bem assim, porque vai impactar direto no seu fígado, vai impactar direto no seu baço. Então, você tem que ter sempre um óleo carreador, que é um óleo carreador. É aquele que carrega os outros aromas. Então, eu, dentro do cheiro do vento, eu tenho aí um óleo essencial que eu elegi como base, que uhum, inclusive eu gosto de lamber às vezes, é bom pra uhum. caramba, que é o de castanha do Pará. Ah, eu tenho, eu amo. Passo aqui no meu cabelo. A Pri fez um maravilhoso pro meu cabelo. Específico pra você. É bom, é bom, é bom. E ó, eu garanto que o meu tava assim, morar na praia deixa as pontinhas porosas. Ele Uhum, fica menos tenso, ele fica menos arrepiado. Agora, falando de carreadores, a uhum, castanha do Pará, ela tem a propriedade de ajudar na durabilidade do óleo essencial que uhum, você vai colocar ali dentro. Por quê? Porque todo óleo, ele tem uma vida útil de uns 2 anos. Óbvio, se você guardar num lugar escuro, não precisa em si, eu não sou da família que precisa pôr na geladeira. uhum, Então, você deixa ele guardadinho, bem fechado, no escuro, ele vai sobreviver. Na uhum, sua sinergia, quando você mistura óleos, lembra que eu falei que a laranja ela evapora? Então, você deixa ela fechada, o óleo de castanha do Pará vai ajudar a absorver a parte uhum, olfativa e preservar. Então, ele vai estar, digamos, menos volátil para poder fazer o efeito por mais tempo. Então, aquela sinergia de 10 ml que você vai fazer ali, que vai usar por 6 meses, 8 meses, um ano, ele vai se manter mais tempo estável. uhum. Você vai usar óleo essencial, não vai usar, se for 10 ml, por exemplo, muitas pessoas falam, eu vou colocar, então já que ela está falando de vários óleos essenciais, eu vou colocar uma gota de cada. Não. Uhum, Porque uma coisa que é muito comum as pessoas fazerem, vou pôr 3 gotas desse, 4 daquela, 2 daquela. Uma que a gente tem uma métrica, para 10 ml, digamos que você aí na sua casa vai trabalhar, você vai trabalhar com dor crônica, você uhum, não vai passar de 10%. Ou seja, eu vou pôr aproximadamente 20 gotas. Então, uhum, 10 ml, 20 gotas é assim o máximo do máximo. E eu vou evitar colocar muitas associações. uhum, Quando eu preparo uma sinergia de uma forma comercial, eu estou trabalhando aí com volumes de 100 ml de óleo. Eu estou trabalhando com 200 ml, com 50 ml, ou seja, isso me permite uma riqueza botânica maior. uhum, Se eu trabalho com 10 ml, eu vou pôr no máximo 3 óleos essenciais. Se eu começo a colocar muito mais do que isso, uma que eu vou ultrapassar o meu limite de segurança, que a gente não quer isso, porque pode dar coceira. Tem uma série de coisas que isso, né, pode uhum, acarretar. Então, eu vou trabalhar dentro da segurança. Se eu for trabalhar, por exemplo, com 10 ml de um óleo para dor e inflamação, eu vou colocar ali 10 gotinhas. Eu vou estar trabalhando com 5% de uhum, diluição. Então, levar em consideração esse teor é importante. Isso no que a gente está falando de sinergia terapêutica. Então, uhum, vou pegar um vidrinho, ó, isso aqui, um vidrinho uhum, desses de 10 ml, em 10 ml eu vou pôr 3 óleos essenciais no máximo. Eu não vou uhum, colocar 90, né? E aí eu vou dignificar, eu vou colocar. A minha prioridade é qual? É atuar com coragem? Eu vou botar aquele com um pouquinho mais. uhum, Eu preciso de leveza, mas eu também preciso de. Eu estou com um problemão muito grande, então eu vou fazer na minha escala, né? Como se eu uhum, tivesse que desenhar a escala do que eu quero conquistar. uhum. Né? Você falou também da questão
de como fazer a sinergia, Uhum. né? O ideal é que você misture em um copinho e depois você coloque. Se você quiser misturar direto no Uhum. copo, no vidrinho, também é uma possibilidade, mas é muito mais fácil de você perder a mão. Fala, puxa vida, né? Uhum. Às vezes usar um conta-gotas, dependendo do óleo, por exemplo, laranja, você vai colocar umas gotinhas de laranja, a laranja escorre feito água, né? Ou o vetiver, o vetiver eu deixei ele aqui do lado para Uhum. mostrar para vocês. Quando eu trabalho com vetiver, é um sufoco, olha, porque tá vendo, eu tenho uma gota aqui, mas ó, Uhum. não cai. Eu que sei, eu tenho o meu aqui que ele fica, né? É um exercício de paciência, né, Pri? Mas é melhor você É, ter sim. do Aham. que conta-gotas, é melhor Uhum. você ter aliás, melhor do que o conta-gotas de vidro, Sim. Aham. é melhor o conta-gotas de pingar. Por Isso de quê? Porque ele pingar, é isso preserva mais o mesmo. seu óleo, ele Que vai bom. evaporar Uhum. menos. Muito bem. A Fabi também está perguntando aqui como preparar o óleo para criança interior. Então, para criança interior, a gente vai trabalhar com leveza. A gente Uhum. precisa trazer leveza, porque a gente perdeu essa capacidade de rir de si mesmo. Então, você vai ter aí os óleos essenciais que vão ser mais leves, né? Não Uhum. vai ser um Uhum. óleo essencial até às vezes até um gerânio pode ser útil para você cuidar e te abraçar, né? Uhum. Mas de um modo geral, eu recomendo o anis estrelado, Muito bem. Uhum. junto com algum óleo dentro desse roteiro que eu estou te falando de problemas pessoais. Então, Uhum. puxa vida, eu preciso acolher minha criança interior porque eu era super frustrada, eu tomava um monte de baile das outras crianças e eu guardo essa tristeza comigo. Uhum. Então, nesse caso, você pode juntar aí um cedro, você pode Uhum. juntar, mas sempre colocando um Uhum. cítrico, um olíbano e algum outro óleo que trate do seu problema específico. Então, Muito bem. dois gerais, que são Uhum. úteis, e um Muito de bem. acordo com o seu caso. E Fabi, você pode entrar em contato também com a Pri, né, no Instagram dela, Cheiro do Vento, que ela envia, né? Ela envia para todo o Brasil, né? Aqui a gente tem o Sim, correio, nós vamos lá, né, Pri? correio é Já vida. despachamos aí para vocês. Então, porque assim, é muito interessante porque a Pri tem, assim, é um produto muito legal, porque assim, nossa, é maravilhoso. Esse aqui do abraço de fada, então, nossa, maravilhoso. Então, às vezes quando eu vou iniciar um atendimento, tem esse vetiver que também a Pri me ensinou para usar, então dependendo do atendimento que eu faço aqui com vocês, eu também tenho aqui os meus olhos que me auxiliam, né? Agora, o principal, né? Já que a nossa live é sobre foco e concentração, né, Pri? Tem, assim, algo que você pode trazer pra gente para que o pessoal possa fazer em casa ou também encomendar? Porque se você entrar em contato com a Pri, falar aí a sua questão, ela vai fazer a sinergia para você, né? Personalizada. Eu deixei aqui uma receitinha básica Uhum, é, para quem quiser fazer em casa. Peraí, deixa eu uhum. pegar aqui o papelzinho. Aqui a Fabi agradeceu que você explicou para ela. Opa! Tem uma questão Hum, importante de falar quando você tem que acolher a criança interior, que eu não falei, que é quanto à vulnerabilidade. Porque, assim, muitas das vezes, para acolher a criança interior, você tem que tirar aquela carcaça de armaduras, né? Porque você tá lá, a criança tá pequenininha dentro do problema, tipo, tem milhões, tem a armadura de aço, tem uma de couro, tem um monte de armaduras que a gente se encolhe ali dentro. Então, nesse caso, o vetiver é a grande estrela para você ultrapassar e romper essas barreiras para chegar até o buraquinho onde você deixou presa a sua criança, porque a gente infelizmente deixa ela aprisionada muitas vezes. uhum. Pois é isso mesmo. E eu, né, aqui eu faço alguns encontros, né? Porque hoje eu não atendo mais crianças, só as crianças interiores, né? E aí, através de alguns exercícios, a gente consegue, né, acessar a nossa criança, porque nós todos temos nossas dores, né? E quando a gente consegue reconhecer as nossas dores, a gente consegue reconhecer os nossos recursos, né? E ultrapassa os problemas. E a sua constelação também é uma coisa que faz mágica, né, Peri? É Tem esse muito bom. detalhe.
É algo Bom, que, quando a gente consegue, a gente ressignifica, né? Então tem muita coisa aí para que a gente possa olhar para dentro, né? Se cuidar, para que a gente possa aí ter uma vida, né, com leveza. sim. Para quem já tem vidrinhos, né, de 10 Uhum, ml, seja de sim. rolon ou seja de conta-gotas, vai usar o óleo que tiver disponível, que geralmente o pessoal tem mais Uhum. acesso com o de coco, né? Então Ah, pode é, pegar um isso óleo mesmo. essencial. Pode, Uhum, isso, pode pegar um óleo vegetal da sua preferência. uhum, Então, óleo de amêndoa não comprado no mercado, porque ele vai ter questões químicas ali. Tem que ser um óleo, falando de um óleo vegetal. O ideal é que ele seja extraído a frio. Por quê? Porque é onde você vai ter maior teor de pureza, né? Então, eu gosto de trabalhar com castanha do Pará, mas você pode uhum, trabalhar com o amêndoa ou o óleo de coco. É a uhum. sua principal base, o óleo carreador. Aí, para foco e concentração, digamos, puxa vida, eu vou fugir daquele universo que a pessoa tem aí questões cardíacas, questões de epilepsia, porque também se a pessoa tem epilepsia, tem que tomar um super cuidado com os óleos que usa. A minha recomendação é utilizar o melaleuca, que vai ajudar, ou o eucalipto, digamos, não, eu não tenho melaleuca, mas eu tenho Uhum, eucalipto, porque são óleos que é mais comum da gente ter em casa. O hortelã, e o limão siciliano são uhum, 3 óleos essenciais que são de fácil acesso, um custo relativamente baixo e você consegue ter um ótimo resultado, inclusive para outras coisas. Então você vai ter aí um momento desafiador, tá muito perdido, não está conseguindo, traz de volta para o que você está fazendo. Se houver a possibilidade, dentro desses 3 que eu falei, 2 recomendações importantes: o óleo essencial de patchouli e o óleo essencial de vetiver, sendo o vetiver o mais super pop power e uhum, o óleo de patchouli um bom substituto para esse quesito. Por que eu falo do óleo de patchouli? Tem gente que não é muito fã, tem gente que é devota. O patchouli, ele é feito das raízes, assim como o vetiver, né, os bons óleos uhum, essenciais. E quando você tem essa extração, que às vezes é mais prolongada, no caso do vetiver, ele demora às vezes 3 horas no condensador para que se saia pouquíssimas uhum. gotas. Né? Então, essa extração lenta, esse aroma aprofundado, amadeirado, ele nos ajuda a aterrar. Quando a gente aterra, a gente tem capacidades extras. No caso do patchouli, ele também leva os óleos, Uhum. os voláteis das folhas, né, e das raízes. Então, ele nos ajuda a falar não. Porque Uhum. um dos grandes problemas que a gente tem com a resistência do foco e da concentração é justamente a vergonha, a incapacidade, a dificuldade de falar, putz, eu deveria falar assim para essa reunião de família, mas eu queria tanto pular. Então, ele vai te Uhum. fortalecer a colocar o não no seu roteiro. Olha que bom. Por um Cogite limite, né? o não. Uhum. Cogite o não se você está tendo dificuldade de foco e concentração. Pode ser que ele seja um bom elemento, porque às vezes eu Uhum. quero abraçar o mundo. E o patchouli, ele vai nos dar essa coragem, ele vai dar essa autonomia, né? Ele fala, Uhum. mas você não precisa falar tudo, sim para tudo. Uhum. Isso Respira. mesmo. Então, Uhum. então são Sai 5 daqui, horas. né? Sai do mundo das ideias e põe pé no chão, né? E o que é bom para Uhum. você? É assim, porque ele nos ajuda a tomar uma escolha nos Uhum. levando em consideração. É muito fácil hoje em dia, nesse mil universos de decisões, que é tudo Uhum. para o outro, para o outro, para o outro. Onde é que fico eu? Onde é que fica a minha criança interior, como você costuma dizer? Uhum. Pois Então, é. recomendação, alecrim, para fugir do alecrim, o Uhum. limão, a melaleuca, o hortelã e, se possível, Uhum. dentro desse roteiro, agregar o patchouli ou o vetiver, ou o olíbano. Qualquer um dos 3 será muito bem-vindo. Nossa, que maravilha! E se vocês, eu ativei aqui o comentário novamente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, né? Vamos aproveitar esse momento com a Pri aqui, né? Que ela auxilia você, ela vai estar auxiliando aqui.
né? A Ana colocou, encontro maravilhoso, as Pris. Ai, que Ai, linda! que Oi, chique! Aninha! Gratidão, Ana! A Ai, Ana que também bom. faz altas mágicas, é. Sim, altos movimentos, né? Ó, a Fabi Ah, Lupete tá perguntando aham. quais as medidas. Ah, as Então, medidas. Fabi, Aham, quando a gente pensa em medidas, é aquilo que eu te falei de critério. aham. Olha, eu tô precisando mais saber dizer não, então eu vou botar três, duas e uma, né? Eu tô precisando, ai, eu tô muito triste e eu acabo indo a correr atrás de qualquer TikTok que me deixa felizinha. Eu vou subir um pouquinho mais o que vai me trazer alegria, que aí são os cítricos ou os hortelãs, né? Porque a gente tem uma família enorme de hortelãs. Tem pimenta da Índia, tem pimenta americana, tem um monte. Então, quando a gente pensa que eu quero equalizar a quantidade, eu vou pensar no que está mais me faltando. Se está mais me faltando é saber, puxa, eu tô com pensamento demais, então eu vou botar uma salva esclareia, de repente, digamos assim. Uhum. Então vai ser o que tem 3 gotas, o outro tem 2 e o outro é uma só. E uma coisa também que eu não falei quantas quantidades, mas que já que a Fabi perguntou, vale a pena lembrar, nós temos hoje em dia essa facilidade de colocar num vidrinho um remédio, porque é um remédio. Mas nós também podemos usar num outro segmento a perfumaria botânica, que já tem um número maior de gotas, e eu não vou, por exemplo, usar, eu vou usar mais no pulso, eu não vou usar a perfumaria botânica em lugares tão sensíveis, né? No centro do peito, às vezes é delicado de usar Uhum. uma quantidade mais alta de óleos essenciais na perfumaria botânica, que eu vou passar no pulso, que eu vou passar em lugares onde não está em lugares tão sensíveis, eu tenho um número maior de gotas. Que maravilha. Vamos ver. Medo de dormir sozinha. Olha, medo de dormir sozinha, aí eu vou te falar para trabalhar com. Vamos fugir agora do anis estrelado. Vamos falar. Você pode fazer uma associação da camomila romana, que é uma coisa que vai te dar um abracinho de fada, sabe? É um acolhimento. E o próprio limão. Mas, assim, uma gotinha de limão, ou se você tiver já em casa, a lavanda. A lavanda, ela é muito boa para você trabalhar com esse excesso de estresse, né? Quando a gente fala de dormir sozinha tenho medo, então você está falando de alguma coisa que te assusta. Então a gente tem que cuidar da parte de camomilas, que vão estar trabalhando com o nosso medo, raiva, e com um pouquinho de cítrico ou uma lavanda, um gerânio. Isso mesmo, que bom. E acrescentando, né? Quando a criança tem medo de dormir sozinha, tem algo aí acontecendo no ar, né? Como é que é esse pai e essa mãe, né? Conversar aí entre esse casal, porque tem muitos problemas que a criança apresenta um sintoma, mas é reflexo, né, da insegurança, do medo que estão nos pais, né? Então, fica a dica aí, tá bom, Ale? A sálvia também é um bom para isso, porque a sálvia vai trazer a nossa sensação de coragem, de ancorar na nossa feminilidade para ultrapassar problemas. Pois é. A Leti perguntou para problemas ósseos. Você falou do olíbano, né? O olíbano é super necessário para quando a gente tem artrites, quando a gente tem descalcificações. Recomendaria o olíbano, Uhum. devota do olíbano. Olha aí, que bom. Inclusive, você pode fazer com a sinergia, né? Você vai usar o óleo de castanha do Pará, você vai aplicar na medicina ayurvédica, você faz uma massinha e você deixa ela repousar ali no seu joelho ou no local onde tem Hum, dificuldade. Faz como faz uma E ela ilhinha, né? Faz uma ilhinha, né? E faz põe e aí deixa. e deixa o óleo ali Uhum, quentinho, porque o calor é muito necessário também, tirar o frio de uhum. dentro, né, como a medicina chinesa fala. Ai, que E a gente interessante. começa a falar, né? Não vai para chinesa, vai para. É uma dança. Ó, a É Verônica o tá foco. aqui. Pri, eu acabo de ganhar Ah, um óleo essencial de lemongrass. Como posso usar ele?
atenção a usar o lemongrass. Ele é um óleo muito famoso, que todo mundo adora, porque o cheiro dele é incrível, mas ele também tem um teor abrasivo para a pele. Então, o lemongrass você vai diluir bem e você vai utilizar quando você, por mais que a gente tenha essa coisa de, vou tomar um chá de erva cidreira para acalmar, ele também tem questões cardíacas. Assim como o óleo essencial de eucalipto, alecrim, ele é um óleo também que necessita atenção. Você nunca vai fazer uma grande concentração e se for, por exemplo, pode colocar numa bacia para tomar banho e subir aquele cheirinho, é uma gotinha. É dosagem com parcimônia. Olha só, isso mesmo, que bom. Olha aí. E aqui a Leti falou em ansiedade, depois mais foco, a Pri também falou, né? Olha, para ansiedade a gente tem que estar seguro de si, a gente tem que estar com coragem, porque o que é a ansiedade? É assim, eu estou muito vulnerável, estou com muito medo, então eu vou sempre associar um cítrico, que aí nesse caso eu vou falar da bergamota ou da manjerona, por exemplo. A manjerona é um óleo essencial que é muito bom para quando a gente precisa estar no aqui e agora, fazendo as coisas que a gente quer e realizando, concretizando com alegria. Para quebrar aquele roteiro do automatismo, do ser mecânico, né? Então, o manjerona também é um óleo essencial muito, muito bom. Olha que bom. Olha, ficou bem, bem legal, viu, o Pri, todo esse apanhado que você trouxe, porque é assim, né? Se a gente for, né, falar, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Tem muita Sim. coisa, né? Mas se vocês se interessaram, entre em contato com a Pri, que ela tá lá no Instagram Cheiro do Vento. Ela faz assim um trabalho maravilhoso. Eu tenho um monte de olhinho aqui dela, né? E é muito gostoso, né? Então, se você, né, Gratidão. quiser, entre em contato que ela envia para vocês, viu? A Verônica agradeceu. E, Pri, gratidão, viu, por você ter Gratidão, aceito. Bonita. Que bom que seja a primeira live de muitas, né, para você semear esse conhecimento, né? Vamos espalhando, espalhando, porque mais do que informar, a gente precisa informar com lucidez, porque, né, eu posso falar de, até lavanda, dependendo de como eu usar, pode ter alguma contraindicação. Então, vale levar atenção também no que é bom para nós, para Isso cada mesmo. caso. Muito bem. E Obrigada, Pri. você, eu que agradeço. E você que assistiu aqui com a gente, fez sentido, gostou, né? Vamos dizer que é live de utilidade pública, vou deixar salva. Vocês encaminhem para que outras pessoas também possam se beneficiar. Porque, assim, a Pri falou aqui de questões que às vezes a gente não consegue achar no Google, a gente não acha, né, essas informações que ela trouxe em relação à diluição, a fazer essa sinergia, porque é muito importante. É algo que é um conhecimento que a gente tem que começar, né, a incluir na nossa vida. Voltar mais para os naturais, né, Pri? Sem dúvida. A natureza deixou um monte de remédio aí e agora a gente está chegando num ponto que a gente fala, puxa, vamos usar. Muito bem, isso mesmo. Quer dar um recado, Gratidão. quer falar algo mais? Fica à vontade. Não, meu recado é meio que agradecer mesmo ao universo, sabe? Porque o primeiro contato que eu tive com óleos essenciais foi lá na década de 90. E aí ficou parado, perdido. Aí na pandemia eu fui organizar umas coisas na casa da minha mãe, tipo, encontrei uma caixinha de óleos essenciais perfeitos, cheirosos. Imagina um patchouli envelhecido 20 anos. Aí falou, Nossa. é isso. Então, eu tenho que agradecer seu convite e ao universo, porque Que gratidão é maravilha. importante. Recebo e agradeço, né, Pri? Gratidão, Bela. E uma Gratidão. coisa também que dá para falar o cheiro do vento, ele tem esse nome porque, eu sempre corri atrás do vento, das coisas que não eram palpáveis. E outra, que é uma forma de fazer uma alusão à nossa intuição. Então, tentar afinar, no meio de toda a correria, reservar um segundinho para, puxa, o que será que eu realmente quero? Se fazer essa pergunta diariamente. É isso. Que Gratidão. bom. Uma ótima quarta, uma excelente aí semana para você. E estamos juntas. Vamos que vamos. Salve, Grande caçada beijo. linda. Grande Até. beijo. Gratidão, gente. Tchau. Tchau. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui,
né? E voltando a falar, vou deixar salva a live para que vocês possam encaminhá-la para que mais pessoas possam se beneficiar, conhecer a Pri, o cheiro do vento. Vamos A semear Pri, consciência. a Pirênia. Tchau para vocês, ótima tarde. Ótimo.